Bem, pessoal, nós vamos iniciar agora a nossa aula de hoje pela o tópico do cooperativismo no Brasil, né? E vamos ter como base esse texto aqui, esse material disponibilizado pelo ITEC. E, e aí, ao longo da nossa explanação, a gente vai fazendo alguns questionamentos e debatendo aqui alguns pontos interessantes, tá? Então, o que é que ocorre, né? O cooperativismo no Brasil, nós tivemos aí a fase do Brasil Império, né, que foi até 1889, e principalmente no Segundo Império, né, o Dom Pedro II, ele implementou uma série de medidas buscando modernizar mais a nossa sociedade, né, o nosso império aqui, à época. E nessa transição do Segundo Império para a Velha República, você tem aí o ingresso, né, de alguns grupos privados já fazendo investimento. Então, destaque-se que, nessa época do Segundo Império, a economia brasileira ela vivia muito em função da questão do ciclo do café, notadamente em São Paulo, né, tinham grandes fazendas, cafezais, tal, tinha os barões do café, e também tinha um outro polo de desenvolvimento, de, de, de produção econômica, melhor dizendo, em Minas Gerais, né, que era a questão da pecuária, da, a produção de leite, essa coisa toda. Então, dada essas características do crescimento econômico estar centrado nesse eixo sudeste, a Velha República ela ficou caracterizada, né, que é a Velha República que foi de 1889 até 1930, né, com o golpe do Getúlio Vargas, destituindo o poder à época. Então ela ficou caracterizada como a República do Café com Leite, né, porque no governo federal existia uma alternância, né? Ora era um presidente de Minas, outro de São Paulo, e ficava, então, nessa alternância. Mas foi nesse período que os primeiros empreendimentos, né, principalmente nos grandes centros, Rio, São Paulo, Belo Horizonte, grandes empresas privadas, Grupo Matarazzo, São Paulo, e outros grupos, empresas como a Light, no Rio de Janeiro, começaram a surgir. E aí aquele processo, né, de urbanização ele foi se intensificando a partir do século XX, aí, a partir de 1900. Tá? E nesse período, então, portanto, né, nós temos aí uma criação da Associação Cooperativa dos Empregados da Companhia Telefônica em Limeira, São Paulo. Né? Isso ocorreu em 1891. Então, esse processo inicial, né, de uma empresa com essas características cooperativistas, ela se inicia aí em São Paulo e se intensifica com a vinda dos imigrantes alemães, italianos e japoneses, certo? Que se estabelece exatamente essa região, né, o processo migratório se estabelece na região sudeste e sul do Brasil. Mas o marco, né, que realmente notabilizou a consolidação do cooperativismo foi o decreto 22239 de 1932, onde ali foi criada a primeira lei orgânica, né, do cooperativismo brasileiro. Então, realmente, nesse primeiro início do século XX, tanto os empreendimentos privados, né, quanto esses de natureza, privados, mas de natureza cooperativista, eles eram muito incipientes, eles não faziam parte de um sistema
de uma rede nacional ou regional constituída, organizada, que tinha o suporte de uma legislação. Todos esses empreendimentos eram muito aquela iniciativa mesmo, o empreendedorismo mais cru, né, onde você não tem um aparato do Estado, de políticas, de leis, para consolidar ou te favorecer esse empreendimento. Aqui. Mas aí, a partir de 1932, né, com esse decreto, aí já no primeiro governo Vargas, né, você tem aí uma legislação que passa a dar suporte ao cooperativismo no país. Então, esse é o primeiro destaque aqui. Bom, e aí o outro ponto a destacar qual é? Essa divisão, desculpa. Destacar esse ponto aqui. Mesmo com essa legislação, né, o cooperativismo ele surgiu sem uma coesão e uma representação necessária à aglutinação dos interesses comuns a nível nacional, como eu destaquei. E aí, na década de 50, apareceram as primeiras iniciativas unificadoras, né? E isso foi representado aqui pela UNASCO, né? União Nacional das Associações Cooperativas. Mas essa instituição, né, através das suas divergências internas, isso eles racharam e criaram aí a ABCOP, né, Associação Brasileira de Cooperativas. Então, houve aí uma divisão dessa primeira instituição. Então, com isso, percebeu-se que essa divisão provocou um enfraquecimento, né, da rede de promoção do cooperativismo. E essa divisão, principalmente, era caracterizada pela a fraca, né, representatividade que eles tinham junto ao governo. Certo? Então, a categoria, a partir do momento que os grupos eles se dividem, e aí eles têm menos poder de articulação e de negociação com o governo. Para quê? Para obter exatamente melhores condições de estruturação do processo de empreendedorismo. Essa divisão foi até 1969. Então, a partir daí, o governo empenhou-se, né, em unificar essas duas, digamos assim, vertentes representativas do cooperativismo, e essas articulações com o governo incentivaram a reunião dos dois grupos numa entidade única e representativa, né, do cooperativismo brasileiro. Então, deu-se início, então, ao amplo diálogo e tal, entre as partes, que findou na criação aqui da OCB, Organização das Cooperativas Brasileiras, e das OCEs, Organizações das Cooperativas Estaduais. Tá? Nós vamos ver um pouco mais adiante essa estrutura do sistema, né, de cooperativa atual. Mas aí é para a gente ter apenas uma ideia de como esse processo, desde dos primeiros empreendimentos em bases cooperativas se deram no Brasil,
como a legislação, né, com o passar do tempo, aí no caso em 1932, ela foi se estabelecendo para dar mais suporte e a consolidação dessas iniciativas, e como se foi se criando uma rede, né, institucional para representar e advogar pelos os benefícios, né, ou pelas condições favoráveis ao desenvolvimento desse tipo de empreendimento cooperativo. Atualmente, então, essa é a nossa estrutura vigente, né, o OCB e o OCE, e a gente depois vai ver um pouquinho mais aí sobre como é que está montada essa estrutura, tá? Alguma dúvida, alguma pergunta sobre o que foi exposto até agora? Não, professor. Entendido. Algum de vocês tem um familiar que participa de alguma cooperativa, é um cooperado? Não, a minha não. E o que, assim, qual é o conhecimento, né, ou a ideia que vocês têm de cooperativismo? Claro, dado que a gente já estudou, né, nessas aulas passadas, mas qual é o conceito, a ideia que vocês têm de cooperativismo? É uma atividade positiva, uma atividade produtiva positiva, negativa, ou tem mais coisas boas do que ruins, ou só tem coisas boas, ou só tem coisas ruins? Como é que vocês imaginam essa questão, o cooperativismo, né? A forma de organização produtiva do cooperativismo? Professor, eu creio que seja, Professor, tipo... Vamos lá, o Felipe, depois quem foi que falou depois? Pode falar, Felipe, depois a colega que eu não vi o nome aqui fala, na sequência. Tá bom, bom dia, professor. Eu Bom acredito dia. que seja, por exemplo, uma empresa onde há pessoas que cooperam entre si. Sim, mas e aí numa empresa privada, né? Onde não existe um sistema cooperativo, as pessoas também não cooperam? Qual é a diferença de uma empresa privada, normal, nos moldes, né, convencionais, de uma empresa cooperativada? Eu acho que na empresa privada, eu acho que eles cooperam também, mas na pública, eu acredito que eles cooperam mais entre si para que a sua empresa possa desenvolver. Só um detalhe, Felipe, tipo assim, o cooperativa ela não é uma empresa pública, tá? Ela é uma empresa privada também, mas ela tem uma característica diferente, uma característica operacional e também institucional, né? A forma de operar é diferente de uma cooperativa da forma de uma empresa individual, mas ambas são privadas, entendeu? Entendi, professor. Quem é que estava falando, quem gostaria de falar sobre o cooperativismo? era eu, professor, mas agora eu não quero, eu vou Claro, falar só depois, agora não. Em outro momento eu falo. tá. Mas assim, do que vocês, né, conheceram, ou leram, ou ouviram falar do cooperativismo, então, isso, vocês acham que o cooperativismo é uma boa vertente de desenvolvimento para a sociedade, né? Um bom caminho, uma boa via para se produzir, gerar bens, serviços, trabalho, renda, e promover
uma melhoria, um bem-estar para a sociedade? Vocês acham? Vocês têm essa perspectiva? Ou não tem ainda uma ideia formada aqui? Eu acho que ela coopera, professor, com a humanidade, com a sociedade. E também com o associado, porque muitos associados, eles não, eles só através da cooperativa eles conseguem exportar, produzir, conseguir vender os seus produtos que eles produzem. A cooperativa, por um lado, ajuda muito esses pequenos produtores que estão começando. O Arielson pontuou um aspecto importante, né? Que a cooperativa, ela consegue dar um suporte para os pequenos, né? Os microprodutores, ou microempreendedores, de tal forma que, se ele tivesse no mercado sozinho, né, indo à luta, seria muito, muito mais difícil para ele vender sua produção ou colocar seu produto no mercado aí. Então, a cooperativa, ela realmente dá um suporte bem maior, principalmente para os micros. Vamos dar aqui uma olhada em termos no relatório. Deixa eu ver aqui. Essa estrutura, vocês estão vendo a tela aí do sistema OCB? Isso é do site, Sim. né, do sistema OCB. Então, aqui é basicamente a composição da estrutura do OCB, né, da rede, ou sistema OCB. Então, você tem aí o CNCOP, né, Confederação Nacional das Cooperativas, e é a entidade sindical de grau máximo das cooperativas. Né? Seu trabalho é defender os interesses da categoria, promovendo ainda a integração entre as federações e os sindicatos de cooperativas. Uma atuação que acontece em diversas esferas, sempre em busca de avanços que façam o cooperativismo um movimento cada vez mais forte. Então, esse CNCOP aqui é o sindicato, né? É o braço que reivindica, né, com o governo, principalmente, né, com as autoridades públicas, melhores condições de trabalho, de produção, para o sistema cooperativado. No outro lado aqui, um outro braço, né, ou pilar do sistema, é a Organização das Cooperativas Brasileiras, OCB. Ela promove o cooperativismo junto aos poderes executivo, legislativo e judiciário, e representa um movimento dentro e fora do país. A OCB são os milhões de cooperados em uma sala de reunião, audiência ou em um grupo de trabalho, mostrando todos os benefícios que o cooperativismo é capaz de trazer para as pessoas, para a economia e para o planeta. Ou seja, o OCB já é o pilar que visa promover, não é? Enquanto o CNCOP ele está ali reivindicando direitos e melhores condições operacionais, o OCB ele promove, né, toda a rede, o sistema cooperativista. Promover no sentido de quê? De mostrar, né, tanto nacional quanto internacional. Oi? Do marketing. Exatamente, é como se fosse uma publicidade, um marketing, né? Ele busca mostrar tanto nacional quanto internacionalmente, né, todos os feitos, realizações, resultados que a rede, né, que é composta por todos os cooperados, cooperativas e cooperados, produz. Né? Então, exatamente, o papel do OCB é fazer promoção do cooperativismo. E um terceiro pilar aqui é o SESCOP, né? Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo. Então, ele foca no desenvolvimento das pessoas e dos negócios para fortalecer o cooperativismo.
É o Sescop que formula e oferece cursos de capacitação com foco na formação profissional, educação cooperativista, gestão e liderança cooperativa, entre outros, né? Então, o Sescop, ele é já aquele eixo da qualificação, da capacitação das pessoas, né, para não só integrarem, né, o sistema cooperativista, mas também desempenharem suas funções a bom termo, né? É uma daquelas preocupações que o Robert Owen tinha antigamente, né? Aquela questão do não basta só você formar a cooperativa, o indivíduo ele tem que ter um certo padrão de comportamento, né? Um certo caráter, uma certa moral. Então, o Sescop, ele busca capacitar e qualificar essa mão de obra, né? Talvez nem tanto quanto as questões morais, mas o cooperativismo tem seus valores, sim, né, de referência, e isso o Sescop trabalha, né? Ele diz, olha, trabalhar em um sistema cooperativista envolve tais valores, então as pessoas precisam entender, compreender qual é essas diretrizes para ela poder se integrar melhor e assim também ter melhores condições de performance, né, de trabalho e desempenho. Alguma dúvida sobre esse sistema, que é o sistema OCB? Não, professor. Vamos aqui para algumas estatísticas, né, sobre o sistema. O cooperativismo no mundo. Tá? Então, nós vimos, né, naquelas aulas passadas, né, que o Robert Owen, né, fez alguns experimentos, montou fábricas e sistemas e tal, mas foi uma grande dificuldade, né, alguns empreendimentos não conseguiram ir adiante, mas o fato é que as ideias, né, preconizadas pelo Fourier, pelo Owen, e outros pensadores afins, elas proliferaram e cresceram, né? E o cooperativismo hoje realmente é uma força econômica, uma força produtiva que vem se consolidando cada vez mais ao longo dos tempos, né? E exatamente porque o cooperativismo ele tem esse diferencial de, de dar uma atenção maior, atenção e suporte, né? Quando eu digo atenção, é dar uma qualificação, dar um apoio jurídico, dar um apoio técnico, dar um apoio comercial, aos pequenos, né? Aos micros empreendedores, microprodutores, as famílias, né? O produtor, o pequeno produtor familiar, eles têm uma atenção maior por parte do sistema de cooperativas. E isso ajuda muito, né, as pessoas a começarem a dar uns passos, seus primeiros passos nesse caminho do empreendimento. Então, esse diferencial do cooperativismo, ele realmente ele tem cada vez mais abarcado mais associados ou cooperados, ele tem, com isso, né, obtido maiores ganhos de produção, ampliado seus mercados, né, para negócios, volumes de negócios, enfim, é um sistema que realmente vem ganhando corpo e se estruturando dentro de um sistema econômico global, tá? O cooperativismo, é importante também nós destacarmos que ele é muito importante e significativo na questão da geração de emprego e renda, né? Estatísticas mostram que
no Brasil, em torno de 60% dos empregos gerados no Brasil vêm de sistemas associativistas, cooperativistas, certo? Não obstante, quando se fala de geração da riqueza, do produto, da produção, o sistema cooperativista, ele participa aí em torno de 30% do todo, né? Então, vejam bem, tem uma dimensão que é a da geração da riqueza, da renda, o produto, né, de um processo produtivo, onde o cooperativismo, ele representa mais ou menos um terço, mas tem a outra dimensão, que é a dimensão mais social, da questão da qualidade de vida, do bem-estar, né, da pessoa ter dignidade do trabalho, essa coisa. Aí o cooperativismo assume uma relevância, né, enorme. Praticamente ele representa 2/3 dessa geração aí de emprego e renda. Ok? Em termos aqui de mundo, né, vamos pegar as estatísticas aqui do sistema OCB, né? Está no relatório, o OCB, ela publica todo ano aí o seu relatório anual do cooperativismo, né? Então, vou pegar aqui algumas estatísticas que eles utilizam. Cooperativismo no mundo, né? Então, existem no mundo 3 milhões de cooperativas. E esses 3 milhões de cooperativas, eles são responsáveis por 2 trilhões, né, de faturamento combinado das 300 maiores cooperativas. 2 trilhões das 300 maiores cooperativas, né? Não é que são todas, são as 300 maiores. Agora, vocês sabem qual é o PIB mundial? 2 trilhões de dólares, tá, gente? Não é reais, não, é de dólares. Vocês têm uma ideia aí do PIB mundial? O total de riqueza gerada pelos todos os países? Faço nem ideia, professor. Tem nem ideia? Então vamos ver aqui. Se a internet colaborar. Aqui, na Wikipedia, né? Olha só. Uma listinha básica aqui da Wikipedia, né? Fazendo um ranqueamento. Aqui as bandeirinhas dos países. Nós temos aqui, nessa lista da Wikipedia, nós temos 213 países, né? Tuvalu é o menor país economicamente falando do mundo, né? Vocês já ouviram falar do Tuvalu? Alguém já foi em Tuvalu? De férias? Ele tem um PIB aí de 47 milhões de dólares, tá? É o menor país do mundo. Isso aqui dados de 2019. O maior país é os Estados Unidos. 22 trilhões 675 bilhões 271 mil milhões de dólares. Certo? O PIB mundial está logo aqui em cima. Vocês estão vendo bem aí, gente, essa tela aí? Está pequeno? Deixa eu tentar. Ok? Estão vendo aí a tela? Sim. Então tá aqui, ó. O PIB mundial, ele se situa nessa faixa aqui, né? Isso aqui são estimativas para 2021 já, olha. Esse aqui, né? Estimativas para 2021. 93 trilhões 889 bilhões 577 milhões. Tá? Então, olha só. E aqui nós temos 2 trilhões das
300 maiores cooperativas do mundo, né? Então, vejam bem, se você pegar um cálculo simples aqui, né? Vamos arredondar que todas as cooperativas, que aqui são as 300 maiores, mas se a gente botasse todas, chegasse a 3 trilhões, né? Se a gente pegasse 3 trilhões e dividisse por 93 trilhões, que é o PIB mundial, multiplicasse por 100, nós teríamos aqui o percentual, né, das cooperativas. Então, as cooperativas, elas poderiam, a participação delas na geração de riqueza do globo chega a 3,22%. Né? Então, é como eu falei para vocês, em termos de renda, de geração de renda, o sistema cooperativista ele vem avançando, ele tem, né, esses aspectos de dar um suporte maior aos pequenos, aos micros, mas do ponto de vista da geração de riqueza, né, e isso a gente pode fazer um link com os tempos do Robert Owen, do Charles Fourier. O sistema cooperativista, ele ainda é um sistema, né, isso em escala global que eu estou falando, né? Ele ainda é um sistema que ele é incipiente, ou seja, ele ainda está muito pequeno, né? A sua representatividade em termos mundiais ainda é pequena. Representatividade em termos de quê? Em termos de geração da riqueza, do PIB, da renda, no caso da renda aí, tá? Não estou me referindo à questão de representatividade em termos de geração de emprego, tal. Especificamente em termos de geração de riqueza, né? Ou seja, que a economia global ela é centrada ainda no modo de produção, né, individualizado, empresarial, essas coisas todas. Corporações, né, grandes corporações. Tá? No Brasil, vamos analisar o caso brasileiro aqui. Alguma dúvida sobre essa relação, essa continha, né, da representatividade? Vocês entenderam Sim, o cálculo professor. aqui que eu fiz? A representatividade? Alguém tem alguma dúvida? Vamos ver aqui o caso brasileiro, né? Olha só. O PIB do Brasil, o Brasil é a 13ª economia do mundo, né? Quer dizer, tem um 13º PIB do mundo. No caso do Brasil, nós temos 1 trilhão 491 bilhões 772 milhões de dólares. Tá? Aqui o PIB brasileiro. Então, vamos botar 1 trilhão e meio aí. Se nós fizermos a mesma continha aqui, mas ali é porque são as mundiais, né? Deixa eu ver aqui, aqui. Eu teria que ter o dado da cooperativa aqui no Brasil para fazer, eu não tenho. Aí eu vou estar comparando o mundo, as cooperativas do mundo com o Brasil. Eu não tenho esse dado aqui. Deixa eu ver aqui. Se eu achar aqui o dado das cooperativas, né, da produção dela, do faturamento dela só no Brasil, aí eu faço a continha para a gente ver a representatividade. Vamos para uma outra estatística aqui sobre as cooperativas. Número de cooperados no mundo, 12% da humanidade, 1 bilhão de pessoas. Olha como a representatividade, né, em termos de cooperados é alta, né? Em termos de faturamento, é 3%, como nós vimos agora, mas em termos de cooperados, isso, claro, segue uma lógica natural, né? Porque o número de pessoas
que não são grandes empresários, milionários, bilionários, é muito maior, né? O número de pessoas. Então, essas pessoas, elas são mais sensíveis ao trabalho cooperativo, né? Porque elas estão numa situação mais, digamos assim, desfavorável na concorrência pelos negócios, pelo mercado, no acesso aos recursos financeiros. Então, para a grande maioria, para a imensa maioria da população mundial, né, o sistema cooperativo é uma grande via de suporte para elas poderem galgar uma condição melhor de vida. Número de empregados, né, no mundo, 250 milhões de empregados. Isso representa 10% da população ativa mundial, né? Essa população aqui ativa, tá, dentro de um conceito econômico, população ativa são aquelas pessoas que têm mais de 15 anos, não são estudantes, né? E menos de 60 anos, caso a nossa estimativa aqui do Brasil, né, 60 anos, população ativa, ou seja, que está em idade produtiva, tá? Então, até 15 anos, abaixo de 15 anos são consideradas ainda, né, se bem que muito jovens para o trabalho, e quem está estudando também, né, não está produzindo, está estudando, está se qualificando para se tornar uma pessoa mais produtiva. E aí as pessoas que estão nessa faixa aí, acima de 15, né, até 60 anos, seria aquela fase que elas estão aí em idade ativa, elas estão preparadas para trabalhar. Tá? E existe um outro conceito também, são as pessoas economicamente ativas. As economicamente ativas são aquelas pessoas que realmente estão com a mão na massa, né? Estão produzindo, estão trabalhando, ou estão desempregadas, mas estão procurando emprego. Tá? Então, nós temos aí um terceiro conceito de população economicamente ativa. Então, veja bem aqui, 1 bilhão de 1 bilhão de pessoas, né, que é 12% da humanidade, né? A humanidade, vocês sabem qual é a população mundial? Tem uma ideia da população mundial? Quantas bocas existem no mundo? Quantas vidas é, professor? Quantas bocas, vidas, bocas, né? Eu acho que é Alimento. uns 3. 7 milhões. Olha aí, né? E está aumentando, ó. Olha aí, ó. Aumentando o número de bocas aí, ó. 7, né? Aqui, ó. 834 pessoas. Aí vai 840, 43, tá vendo? Tá aumentando, né? 51, aí 1.000, milhão, bilhão. 7 bilhões, 870 milhões, 974 mil, aí vai aumentando, ó, 880. Tá vendo? Essa aqui é a estimativa. Olha o crescimento da população mundial aqui, ó. Em escala exponencial. Até 1050, olha aqui a estimativa da população mundial. Aí ela vai crescendo devagarinho, né, durante a Idade Média. Ó, Idade Média, Idade Moderna aqui. 1550 já estamos na Idade Moderna, né, porque antes disso, aí já estamos na Idade Moderna, aí vai crescendo aqui, ó, a época do Robert Owen, aí eles vão, aqui na época da Revolução Industrial, vai aumentando, começando a aumentar a população,
Aqui, nesse momento, né, as populações iniciais aqui da Idade Média, as populações viviam muito no campo, aí aqui com o mercantilismo, a partir, né, de 1500, principalmente, aí vai começando a formar os primeiros grandes burgos, as cidades, aí a população vai começando a migrar do campo para as cidades e vai se acumulando. Aí, aqui em 1800, né, e 50, já tem a primeira revolução industrial, e aí atrai mais ainda as pessoas do campo para as cidades, aí vai acumulando cada vez mais, e quanto mais gente acumulada, a taxa de natalidade parece que aumenta, né? Quanto mais você concentra, né, as pessoas, você estimula a fertilidade, né, a natalidade. E aí, como esse processo de adensamento populacional no meio urbano, ele se consolidou aqui a partir da Revolução Industrial, aí a população começou a crescer exponencialmente. Tá? Que tem dados aqui até 2017. Professor, deixa eu lhe fazer uma pergunta. Com o aumento Sim. da população mundial, você acha que vai melhorar as coisas ou vai piorar? Ou depende? Deixa eu ver. É o Arielson, né? Arielson. Olha, Arielson, as estatísticas, eu sou, assim, não te respondendo em termos de achismo, né? Mas em termos de estatísticas macroeconômicas e sociais e ambientais. Quanto com o crescimento populacional, primeiro eu vou te dar um dado histórico, né, que existiu um economista no século XVIII, o nome dele era Thomas Malthus, e ele dizia o seguinte: olha, a população mundial ela tem um problema, porque o mundo, a capacidade de produção da sociedade, ela cresce linearmente, mas o crescimento da população é exponencial, né? Ou seja, a população cresce muito mais do que a nossa capacidade de gerar bens, né, e serviços para atender às nossas necessidades de consumo. Então, Thomas Malthus, naquela época, no século XVIII, ele já estava fazendo uma análise, né, que o futuro seria cada vez mais crítico, né, respondendo na visão do Malthus e respondendo a tua pergunta aí. Mas aquela época do Malthus, ele não tinha ainda, a Revolução Industrial não tinha ainda, não só a Revolução Industrial, a Revolução Tecnológica também, que veio com o Renascimento, o Iluminismo, né, todo um desenvolvimento da ciência e das tecnologias. Isso ainda estava ainda no início, né? Ele não tinha essa ideia do aumento de produtividade, né, etc. Ele estava apenas baseado nas estatísticas do tempo dele para trás, né? E aí o que acontece? Tudo bem, aí passou-se os anos, né? E a gente foi verificando o seguinte, que esse adensamento nas cidades, esse aumento da tecnologia, da capacidade de produção, isso fez com que aquela tese inicial do Malthus não fosse verificada, né? Aquela que ele achava que ia faltar alimento, né? Porque não ia ter condição de produzir alimentos suficientes para atender uma população que cresce muito mais. Isso não foi verificado, tá? Ou seja, em termos contemporâneos, o grande problema da nossa população hoje não é falta de alimento. Está mais na má distribuição dos alimentos, né? Ou seja, o que se produz de alimento até se estraga, né? Muitas, você vê nessas feiras, a gente vai aí, qualquer feira da cidade, você vê que depois, no final da feira, o que tem de alimento lá, tudo estragado, jogado ali, quer dizer que tudo é alimento que foi desperdiçado.
Mas, por outro lado, tem muita gente que está sem ter o que botar na panela para alimentar os filhos, né? Então, você vê uma má distribuição. Por um lado, você vê desperdício de alimentos, por outro, você vê pessoas passando necessidades básicas, né? Nutritivas. E isso a Organização Mundial de Saúde também faz uma referência, que é o seguinte: alimentar uma pessoa não é botar um prato de farinha com açaí e um peixe e dizer, o cara enche a pança, né? Poxa, comer aquela pratada e acha que está bem alimentado. Não, alimentar não é quantidade meramente. Alimentar é balanço nutricional. O nosso organismo, como eu falei nas nossas primeiras aulas, nós somos um organismo químico-físico. Nós temos uma proporção, uma quantidade de elementos químicos que mantém o nosso metabolismo, a nossa estrutura funcionando dentro de padrões ditos normais. Quando a gente começa a perder esses elementos e não repõe, essa reposição é feita através da nutrição balanceada, o nosso organismo começa, o nosso metabolismo começa a funcionar diferente. Funcionando diferente, isso pode significar a gente fica mais frágil, né, a doenças, a infecções, a vírus. Fala de alimentação, no sentido mais correto da palavra, é nutrição balanceada, não é quantidade. Então, nós temos um problema de distribuição, má distribuição desses alimentos, e um outro problema que é exatamente o balanceamento, né? É você alimentar as pessoas de uma forma apropriada, nutritivamente falando, né? Então, o que a gente tem observado é isso. Hoje, o grande problema é a má distribuição. E essa má distribuição, ela está correlacionada diretamente com a questão da concentração da renda, né? Concentração da riqueza. Concentração da riqueza. No nosso mundo. Ou seja, desses, né, 93 trilhões de dólares, vamos lá para aquela tabelinha lá. Vamos lá para aquela tabelinha. Mostrei para vocês aqui. Problema da concentração da riqueza. Cadê? Aqui. Olha só. 93, guardem esse número aí, né? 93.899, tá? Agora, somem aí. 22 mais 16. Vamos ver se dá para botar aqui do lado aqui. Aqui, ó. 22, vou só pegar os trilhões. 22 mais 16. 22 dos Estados Unidos. Mais 16 da China. Trilhões. Já são 38. Mais 5 do Japão. Mais 4 da Alemanha. Mais 3 do Reino Unido. Mais 3 da Índia. A gente travou a minha internet ou foi a internet dele que travou? O que foi que aconteceu, hein? É a dele? Eu acho que é a dele também. Mais
Alguém tá escutando ele falar alguma coisa? Não, eu não tô escutando nada. Também não. Parece que ele até saiu da chamada. Vocês viram aquilo lá que o Laércio falou da chamada que foi invadido ontem, a chamada do primeiro ano, alguém, tipo, hackeou? Eu ouvi falar, mas não me aprofundei no assunto. Tu sabe o que aconteceu? É, o Laércio mandou lá no grupo, lá, não sei o que, do segundo ano, ele falou que perfis fakes entraram apresentando coisas de pornografia, violência e outras coisas lá. Mano, no meio da reunião dos pais. Sim, porque ontem era a reunião com os pais da galera do primeiro ano. Tinha lá, ele disse que nem foi possível ocorrer, eu acho que quando começou isso. Aí logo ele encerrou a reunião. Gente, fala. Alguém já fez o trabalho da Tati? Eu tô Eu já mudei terminando, total, viu? falta só um pouquinho. Vocês conseguiram fazer aquele mapa mental através daquele aplicativo lá que ela mandou? Olha, o mapa mental não consegui nada. Eu Mas o também mapa não, eu mental vou. é pelo Mimaps, né? A gente tem que entrar É, lá, vocês têm que entrar e tem que criar, tem que colocar os nomes nas coisas. É sabe para como eu fazer tava um fazendo? mapa, é para fazer um mapa mental, só que não tem como acessar, quem não tem acesso à internet. Pois é, mas aí eu entrei lá nesse negócio, só que na hora de desenhar lá eu não consegui, entendeu? Verdade, eu também Ah, não consegui. entendi. Eu fiz só duas construções ainda. Eu acho que eu vou optar pela parte de fazer o desenho no papel, é o jeito, né? Que fique uma coisa feia, mas pelo menos eu vou fazer, já que eu não tô conseguindo pelo aplicativo. Ô, Clara, pro teu tava tipo assim, aparecia que não dava pra tu editar um negócio lá? Não tava igual da Sim, professora quando ela mostrou no dia? não, Pois eu é, o nem meu tava assim aparece, também. Não sei. nem aparece aquela opção, porque ela tem uma opçãozinha lá de coisando os pontinhos no meu, não aparece. Isso aparece só lá as construções Também que não já foram aparece, não. feitas e não tem nada para editar. Sim, verdade, o meu também não aparece. Eu não sei qual é o problema. Tu já mandou algum print pra professora pra ela ver? Porque eu mandei o Porque eu meu. acho, porque eu acho, ela conseguiu te ajudar? Não, mas pelo menos pra ela saber que a gente não tá mentindo, né? Que a gente, ai meu Deus, tô com preguiça de fazer. Não, é porque ela apareceu a merda mesmo. Ah, sim, mas tu entrou, eu entrei pelo aquele link que ela mandou. Aí, além disso, vai direto. A gente não vai direto, a gente ainda tem que colocar o zoom até aparecer lá um dia. O teu foi assim também? Mano, agora que eu vi que tá gravando a aula ainda. Será que ele ainda vai continuar nessa sala? Acho que sim, que ele disse que ia tentar restabelecer a conexão. Isso aqui.
Olá, pessoal, de volta. Estão me ouvindo? Estão me vendo? Estamos ouvindo e vendo sim. Ótimo. Onde foi que eu parei mesmo quando caiu o sinal? O que é que eu estava falando? Eu acho que era sobre a distribuição de comida no mundo. Então vamos retomar aqui. Eu estava fazendo uma continha. Vocês nem viram o cálculo, né, que eu estava fazendo? Eu tinha falado do Thomas Malthus, né, que no século XVIII, ele já tinha feito exatamente uma observação sobre o futuro, né, as tendências da população e da capacidade de produzir alimentos e bens, né, serviços para atender a necessidade da população. Isso aí eu concluí essa ideia, né? Ou não? Bom, então, a partir dessa ideia inicial do Thomas Malthus, eu passei aqui para demonstrar para vocês, e aí respondendo a pergunta do Auriexson, né, sobre a questão do futuro, as tendências da alimentação, da produção, eu estava fazendo uma continha aqui, que eu vou refazer aqui para mostrar para vocês, e eu destacava o seguinte, que historicamente as estatísticas têm mostrado que com o advento da tecnologia, né, a ciência, desenvolvimento da ciência, a capacidade de produção, né, tecnológica e tal, a produtividade, os ganhos, né, de produtividade, isso tudo fez com que a nossa população aumentasse muito a sua produção. Então, aquela preocupação do Malthus inicial de que ia faltar alimento, porque a população ia crescer demais e não ia ter como produzir tantos alimentos, essa preocupação ela não se concretizou, né, passados aí 150 anos depois disso, né? Mas o problema atual e o desafio para o futuro, do ponto de vista da produção, estritamente falando, é a questão da distribuição, né, dessa riqueza, desses bens que são gerados. Então, hoje, se produz alimento, sim, suficiente para alimentar os 7 bilhões de habitantes do planeta, mas o problema é que esses alimentos estão mal distribuídos. Eles existem muitos em algumas partes, e em outras eles são escassos, né? E tem gente morrendo de fome ou vivendo de forma subnutrida, né? E foi aí que eu expliquei para vocês que o problema da alimentação não é simplesmente quantitativo, né? De você encher um prato de farinha, açaí e peixe e achar que está bem nutrido. Pode estar alimentado, mas você não está bem nutrido. Na medida em que a nutrição, ela envolve um conceito de você absorver uma certa quantidade de proteínas, sais minerais, né, carboidratos, que vão restabelecer ou manter uma certa proporcionalidade na composição dos seus elementos químicos, né, do seu organismo. Então, a nutrição balanceada, ela é justamente para te dar esse suporte. Então, uma coisa é comer quantitativamente, outra coisa é comer qualitativamente. Tá? Então, nós temos esses dois problemas, né? A má distribuição não está complicando a questão da alimentação quantitativa e também a questão, né, da alimentação qualitativa. Tá? Então, a continha que eu tinha feito aqui, estava fazendo para vocês, porque esse problema todo, então, não é de falta de alimentos, né? Até se desperdiça muitos alimentos. Você vê após as feiras, né? Você vê um desperdício, depois termina a feira, a quantidade de alimentos que ficam lá jogados no chão, ou que vai para o lixo.
e poderiam ser aproveitados. O problema está aqui na concentração da riqueza ou má distribuição dessa riqueza. Então, eu tinha mostrado aqui a estatística do... Está aqui. Essa é essa aqui. Aqui, né? Então, esse é o PIB mundial, né? Eu tô falando, a riqueza mundial é essa aqui, projetada para 2021. Então, vejam bem, desses 93 trilhões aqui, vou arredondar, trabalhar só com os trilhões. Desses 93 trilhões, se eu somar Estados Unidos, China, Japão, Alemanha, né, as 10 maiores economias aqui, até a Coreia do Sul, se eu somar o PIB desses 10 países, eles totalizam 61 trilhões. Certo? 61 trilhões. Ou seja, 61 trilhões representa quanto em termos de 93? Basta dividir aqui, 61 dividido por 93,8 e multiplicar por 100 para ter o percentual. Eles representam 65%, né, 65,7%. Os 10 países aqui, eles representam 65% de toda a riqueza, tá? Mas quantos países existem, né? Só nessa lista aqui, né, nós temos aqui 213 países. 213 países. Então, vejam bem, se 10 países ficam com 65% da riqueza, o que sobra para os 203 países restantes? Sobra a diferença, né? De 61, sobra os 65 menos 100, sobra 34% da riqueza, tem que ser dividida para 203 países. Então, esse é o problema da concentração da riqueza, né? A riqueza, hoje, ela cresceu muito, dada a tecnologia, dado o avanço da ciência, mas ela se concentrou muito. E aí a grande maioria dos países, das populações, das suas respectivas populações, né, evidentemente, vão ter problemas de qualidade, de bem-estar de vida e especificamente de alimentação, né? Vão estar se alimentando do ponto de vista quantitativo e qualitativo, vão estar se alimentando mal, tá? Agora, é fato que a boa alimentação, ela não está ligada à riqueza do país, não. Exemplo, Estados Unidos. O país aqui, número 1, né? Um país que tem o maior PIB mundial. Lá tem um problema de saúde grave, obesidade. Os caras comem muita, chamam de junk food, comida lixo, né? É sanduíche, fast food, aquelas comidas cheias de gordura, cheias de carboidrato e tal. É um problema grave da sociedade deles. Então, mesmo sendo uma sociedade da nação, né, tem o maior poder econômico e militar do mundo, eles se alimentam mal. Eles se alimentam muito em quantidade, mas a qualidade nutricional é péssima. Entendeu? Mas para a grande maioria dos países, não tem nem quantidade, entendeu? O camarada é subnutrido, porque ele, às vezes, não tem nem um pouco de comida no prato, a família, né? Certo, Ariexson? Cadê o Ariexson?
para responder a sua pergunta. Demorou, explicou um pouco mais, mas deu para compreender. Obrigado. Né, que realmente a gente tem um desafio o combate, e o cooperativismo, foi muito oportuna essa tua pergunta, Erickson, porque o cooperativismo é um sistema de produção que tenta mitigar exatamente essa questão da má distribuição, da concentração, né? É exatamente isso. Ele tenta, o cooperativismo, ele busca, né, inserir mais os micros, as pequenas pessoas mais fragilizadas dentro de um sistema, né, concorrencial de mercado, de competição. Ele tenta unir essas pessoas mais fragilizadas e inseri-las num processo produtivo de tal forma que elas consigam ter mais suporte para produzir e consigam ter um resultado melhor também. Resultado esse que se traduza em termos de uma renda familiar melhor, uma qualidade alimentar melhor, uma qualidade habitacional melhor. Então, o cooperativismo, ele vai exatamente nesse ponto da má distribuição. Ele tenta atacar isso. Né? Mas, como eu expliquei para vocês, o que predomina não é o sistema cooperativista, né? E isso a gente discutiu também naquelas primeiras aulas sobre a natureza do homem ser egoísta ou ser altruísta, né? E, naturalmente, né, nós somos os nossos genes, né? Com base aí na obra do Richard Dawkins, né? Os nossos genes são egoístas. E, eventualmente, a gente coopera, dado uma situação. Mas a regra geral é o espírito egoísta. Entendeu? E o capitalismo, ele é muito dessa coisa da livre iniciativa e do empreendimento, né, sozinho. O camarada é o empresário que se lança no empreendimento. O que predomina muito no espírito capitalista é esse modo de empreendimento mais individualizado, ou corporativizado, né? Porque tem Como é que a gente vai ver uma outra estatística também para fazer essa comparação, né, entre o cooperativismo e o sistema capitalista, o sistema de produção tradicional? Aqui na questão de geração de emprego, né? O Brasil possui 5 das 300 maiores cooperativas do mundo, ainda voltando às estatísticas dele, né? Cooperativas e comércio exterior. Que está falando da atuação das cooperativas no mercado exterior, mas deixa eu ver se eu pego um dado aqui da geração de empregos. 15 milhões e tal de cooperados no Brasil, né? 15 milhões, 539 mil e tal de cooperados, 14,6 milhões em 2018, 15,5 em 2019. 62% dos cooperados são homens, 38% mulheres. Aqui são por segmentos. Participação das pessoas jurídicas nas cooperativas, pessoas jurídicas. Número de empregados, está aqui onde eu queria chegar. Olha, em 2018, né, pelo relatório aqui da OCB, existiam 425 mil empregos, né? E em 2019 passou para 427 mil empregos. Aqui, 576 empregados.
Isso aqui é um dado do Brasil, né? E aqui... Vamos puxar assim daqui. Aqui é o PIB mundial. Olha só, aqui tem uma lista também na Wikipedia de empregos, né? Tanto empresas públicas quanto outras instituições estão incluídas nessa lista aqui. Então, veja bem, olha só, os Estados Unidos, em 2015, tinha 3,2 milhões de empregos, né? E, então, isso aqui dado de 2015. Aqui qual é o setor? É o Ministério da Defesa deles, né? Como se fosse o Ministério da Defesa. Só um ministério dos Estados Unidos lá da Defesa tem 3,2 milhões de empregados. A Amazon, vocês conhecem muito a Amazon, né? A Amazon, né? Essa grande empresa aí de venda da internet, né? Em 2021, ela tem uma estimativa aqui de 1,1 milhão de empregados. E sem contar que o dono da Amazon é um dos 10 maiores, mais ricos do mundo, Ricos, né? né? Os caras mais ricos, né? Exatamente. Então, assim, aqui, gente, é só para a gente ter umas ideias, assim, umas noções de proporções mundiais, né? Você vê, no Brasil todo, nosso país, você pega o relatório da OCB aqui, cadê ele? Esse aqui. 427 mil empregados, né? Em todo o sistema no Brasil, entendeu? E só a Amazon, uma grande empresa na corporação, tem 1,1 milhão. Entendeu? Essas empresas aqui são vários órgãos de Estado, né? Aqui, empresas privadas. Walmart, outra grande rede, né, de vendas aqui, 2,2 milhões. Volkswagen, da Alemanha, 671, olha. Só a Volkswagen é maior do que todo o sistema, gera mais emprego do que todo o sistema cooperativado do Brasil. Isso aqui, dados... Então, assim, apenas para contextualizar vocês, qual é o ponto? Que, a despeito de todo um crescimento e evolução, né, do sistema cooperativo, desde do Charles Fourier, do Owen, né, todos os esforços, os experimentos do Owen, que vem crescendo muito, crescendo bastante, o mundo é predominantemente capitalista, ele não é cooperativista, tá? Não que o cooperativismo seja contra o capitalismo, é apenas uma diferença de abordagem de produção, né? No sistema capitalista, predomina a livre iniciativa. No sistema cooperativista, predomina a iniciativa coletiva. Né? É esse contraponto aí do o individual, o egoísta, e o coletivo, o altruísta. É sempre esse contraponto. Tá? Não é que... também não é uma questão de juízo de valor. O que é melhor um ou o outro? Os dois produzem resultados bons e resultados não tão bons, mas em termos, numa visão macro, sistêmica, global, o mundo é predominantemente individualista, né, nos seus empreendimentos, em termos de corporações, tá? Não obstante, existe no mundo corporativo uma variação. Qual é a variação?
é que as grandes corporações, elas abrem seu capital, né? Vocês já ouviram falar na Bolsa de Valores, já, né? Já ouviram falar na Bolsa de Valores? Já. E o que é que você acha da Bolsa de Valores? O que eu acho, professor? Você já pensou em investir na Bolsa? Investir na Bolsa? Não, ainda. Eu acho, sei lá, é muito arriscado, mas quem não Eu acho arrisca não interessante. consegue, né? Eu acho interessante. É interessante. Porque, vejam bem, na Bolsa de Valores estão exatamente essas grandes corporações, a Amazon, né, todas elas, Tesla, e não só dos Estados Unidos, como do Brasil também, né, as grandes corporações brasileiras, Petrobras, Vale, né, Magazine Luiza, são várias, são mais de 400 empresas só na Bolsa brasileira, né, que a Bolsa brasileira é um pedacinho da Bolsa norte-americana, mas o que é esse sistema da abertura de capitais, né? É uma forma digamos assim, associativismo, tá? Não é cooperativismo porque as pessoas não vão trabalhar, né, na produção. Se eu comprar as ações da Vale, eu não vou trabalhar na Vale, né, e ajudar na produção do minério de ferro, mas eu vou me tornar um acionista, um sócio da Vale. Ou seja, eu me associo, né, eu passo a ser sócio da Vale. Se eu sou sócio, eu sou um dos donos da Vale, certo? E o meu, claro, o meu poder de decisão da Vale é proporcional ao número de ações que eu tenho na Vale. Se eu tiver mais de 50% das ações da Vale, eu sou o sócio majoritário e eu tenho um poder de decisão alto, né? Então, vejam bem, quando as corporações abrem suas ações na bolsa, elas estão estabelecendo um processo de associativismo, né? É claro que o associativismo, quando eu passo a ser sócio de uma empresa, compro as ações dela, é o que a Clara falou. Se a empresa der lucro, beleza. Se a empresa der prejuízo, eu vou junto, né? Agora, quando você pega o histórico e você compra uma ação de uma Vale do Rio Doce, de uma Petrobras, e você vai comparar o resultado depois de 5 anos, de 10 anos, você vê que você só ganhou dinheiro lá. Agora, você não ganhou dinheiro todo dia. Todo dia, às vezes as ações sobem, às vezes elas caem mais, às vezes elas sobem mais um pouquinho. Mas no final de um determinado período, digamos, de médio e longo prazo, nessas grandes corporações, tem gente que ficou milionário ou ficou muito bem de vida só porque comprou essas ações. E teve a disciplina, a paciência de esperar 5, 10 anos para colher os frutos. Entendeu? Então, o sistema capitalista ele tem essas variações, né? Não é cooperativismo, mas é uma espécie de associativismo, né? Você passa a ser sócio, você se associa a uma grande corporação. Entenderam? Agora, oi. Se eu posso fazer uma pergunta? Pode. Essa questão das ações, assim, subir e descer, é relativa ao quê? Assim, é venda, investimento? O que é, professor? Clara, não existe uma única variável na qual a gente diga assim, as ações da Petrobras caíram hoje por causa disso. Apesar de, né, nos telejornais, os analistas, eles falarem, porque, por exemplo, vou te dar um exemplo aqui. No mês passado, o presidente Bolsonaro falou que ele estava insatisfeito, o preço do petróleo estava subindo no mercado internacional,
E a Petrobras tinha que subir também o preço aqui dentro. Subindo o preço aqui dentro, ainda mais nessa época de pandemia que a gente está, os produtos iam ficar mais caros, né? O frete ia ficar mais caro. Evidentemente, isso tem uma repercussão política negativa para o governo Bolsonaro, porque aumenta a inflação, né? E o Bolsonaro estava naturalmente incomodado com isso, né? Poxa, a Petrobras está subindo os preços, mas a Petrobras está subindo porque é da política gerencial da empresa seguir a tendência dos preços internacionais. A Petrobras não dita o preço internacional, né? Ela apenas segue a tendência internacional. Mas isso estava causando um desgaste a mais, né, para o governo Bolsonaro, porque estava pressionando a inflação, etc. Aumento dos combustíveis. Não sei se vocês lembram dessa polêmica que gerou aí no mês passado, mas aconteceu. Aí teve um dia que o Bolsonaro, né, ele fez a seguinte declaração: eu tenho que trocar o Castelo Branco, que era o então presidente da Petrobras, né? Eu vou trocar, eu vou mudar o presidente da Petrobras, porque eu não estou de acordo com essa política da empresa. No que ele falou isso, as ações da Petrobras estavam cotadas, cada ação da Petrobras, na B3, que é a nossa Bolsa de Valores, estava cotada em torno de R$ 32. No dia seguinte da declaração dele, a ação caiu para 27 ou 26, uma coisa assim. No outro dia, a ação caiu para 20, 21. Uma única ação. Entendeu? Isso é uma queda abrupta e drástica. Por conta do quê? De uma declaração do presidente da República dizendo que vai trocar o presidente da Petrobras porque ele não está de acordo com a política de formação de preço do combustível. Então, isso aí é o que eu quero dizer, te respondendo, é que não existe uma variável. Às vezes, quando nos Estados Unidos o Biden divulga por exemplo, ele divulgou 2 semanas atrás um pacote de, não sei, 1 trilhão, 2 trilhões de dólares, né, para a economia americana, sei lá, para investimentos e aquecimento da economia americana. A nossa bolsa subiu. Por quê? Porque os negócios, quanto mais dinheiro os Estados Unidos gastarem fazendo negócios, significa dizer que os nossos negócios aqui também vão melhorar, porque eles também fazem negócios conosco. E aí, então, quer dizer, é um tanto complexo você definir, né, quando e quanto vai subir ou descer. Mas se trabalha com indicadores de tendência. Então, esses indicadores de tendência, eles te dão pelo menos uma faixa. Olha, se subir, vai subir provavelmente até tanto. Se cair, vai cair até tanto. Os especialistas trabalham dentro desse canal, né, de expectativas aí. Oi, pode falar. Assim, professor, eu não sei se é verdade, mas eu escutei por aqui, eu não sei, acho que foi no jornal que eu vi, ou foi alguém que comentou, que o combustível ia subir novamente. Aí, quando as ações diminuem aqui no Brasil da Petrobras, automaticamente o combustível vai aumentar aqui no Brasil? É isso? Ou eu entendi errado? Quando você ouviu dizer que... Peraí, deixa eu entender direito o que você falou. Quando... Só quer que eu repita novamente? Repita, agora por eu vou favor. falar... Ok. Eu escutei que o combustível aqui no Brasil vai subir novamente. O preço vai aumentar. Isso aí tem a ver por conta que o senhor está dizendo que as ações da Petrobras diminuíram? Isso tem a ver alguma coisa com isso? Ou seja, quando as ações estão assim num valor baixo aqui no Brasil, automaticamente o combustível vai aumentar ou não? Tá, então vou tentar te dar um outro exemplo para a gente fazer analogias. Digamos que o Auriexson aí é seu amigão, né? Aí na turma, você vai para a sala de aula aí o pessoal você começa a ouvir comentários assim: olha, eu acho que o Auriexson pegou Covid.
Aí o que acontece? Aí você, poxa, esse é meu amigão e tal, será que eu vou visitá-lo na casa dele? Você iria visitar o Auriex na casa dele se os seus colegas de classe começassem a falar, olha, eu acho que ele pegou Covid, olha, ou é a mãe dele, ou não sei quem, alguém na casa dele está com Covid. Você ia visitá-lo, porque ele é seu amigo? Ou Talvez. seja, talvez, né? Porque lembre-se do seguinte, o fato de você visitá-lo, mesmo sendo grande amiga dele, lembre-se que se você pegar Covid, você pode levar para sua casa e lá o seu pai, sua mãe, ou sua avó, sei lá quem, alguém que tenha mais idade, que não foi vacinado, pode vir a óbito, né? Se pegar o Covid. Então, você não está colocando só em risco a sua vida, você está colocando em risco a vida dos seus familiares ou dos entes queridos. O que eu quero mostrar para você nessa analogia é o seguinte, é que o mercado, esse mercado de capitais, ele é movido por muita especulação. E quando os colegas dizem, olha, eu ouvi dizer que não sei quem lá na casa do Auriex, ou que ele está com Covid, isso tudo é especulação. Certo? E que essa especulação, obviamente, vai impactar na sua percepção de um contexto da realidade e vai influenciar a sua decisão. Vou visitar ou não vou visitar? Mas até agora, tudo é especulação. Você não sabe realmente o que está acontecendo lá na casa do Auriex, se tem alguém com Covid ou não. Mas só o fato de você ouvir um bochicho, você já passa a pensar de uma forma diferente. Você pode ir lá, realmente, a decisão é sua. Mas você pode também mudar de ideia, dizer, não, é melhor eu só ligar para ele, vou mandar uma mensagem, vou fazer aqui uma videochamada, porque assim eu não vou nem me expor, nem colocar em risco os meus parentes. Então, o mercado, a especulação que existe no mercado financeiro é exatamente uma avalanche de informações e de notícias que fazem com que os investidores, pode ser você, eu, qualquer um é um investidor, pense de uma forma diferente e tome uma decisão que você não estava querendo tomar, mas de repente você ouviu uma notícia, uma informação, e aí você, não, mas é melhor não fazer isso, porque vai que acontece. Então, o mercado ele é repleto dessas nuances, tá? Isso é o que se chama de especulação. Agora, dizer que a especulação é positiva ou negativa, né, não é o caso, a gente fazer juízo de valor, se é positivo ou negativo. Existem notícias que são para o bem, mesmo sendo mentirosas. Existem notícias que são para o mal, mesmo sendo verdadeiras. Tá? Se você, para evitar, dar um exemplo aqui para vocês, se eu quisesse evitar que muita gente morresse, vai ter uma festa, não sei o quê, mas eu sei que tem um vírus do Covid aí, e eu espalho a notícia, olha, o cantor, ele sofreu um acidente de carro, ele não vai ter o show lá, não sei o quê. Se eu espalhar essa notícia para vocês, sendo uma mentira, eu vou fazer com que muitos de vocês não comprem o ingresso e aí desistam, até pensem na ideia de ir para a festa, né? Porque baseada na informação que eu passei, é mentirosa. Só que o fato de vocês não irem para a festa para essa acumulação de pessoas pode evitar o contágio e salvar muitas vidas. Então, tem especulações, né, que às vezes são para o bem, surtem efeitos positivos, mesmo sendo falsas, e o contrário também é verdade, tá? Então, o mercado ele é complexo por causa disso. Você não dá para você apontar, olha, o preço da gasolina, ele subiu por causa daquela informação, daquela outra. Eu poderia te dizer o seguinte, a Petrobras, atualmente, diferentemente do governo Dilma, atualmente, a administração, o Conselho Administrativo da Petrobras, eles seguem a política de preço internacional. Se o preço do petróleo, do barril do petróleo subir no mercado internacional, a Petrobras sobe aqui o preço no Brasil. Antes, não. No governo Dilma,
o preço estava congelado. E aí o preço subia lá fora e aqui ficava congelado. Só que isso quase quebrou a Petrobras, porque a Petrobras foi acumulando prejuízos e mais prejuízos, porque não reajustou o preço do barril, e a Petrobras precisava importar artigos, né, que estavam cada vez mais caros, insumos, tecnologias, e foi aumentando o prejuízo no caixa da empresa. Quase quebraram a Petrobras, né? Então, assim, hoje está funcionando assim, né? Amanhã muda-se o governo, aí vamos ver o que é que vai acontecer amanhã. Mas não dá para a gente precisar a oscilação dos ativos, né? Por que ele mudou aqui? Ah, foi por isso. Não. Há fortes indícios que foi por isso. Mas não há determinismo em dizer exatamente, toda vez que essa variável aqui aumentar, esse ativo dessa empresa vai subir. Mas não existe esse tipo de método ou de técnica de análise, né, de investimento que aponte essa relação 100% entre um ativo e uma única variável. Tá? Então, gente, vamos lá. Mais alguma pergunta? Fazendo uma recapitulação aqui. Nós vimos um pouco do contexto do cooperativismo, né, no Brasil. Vimos também essa questão da estrutura do sistema cooperativista no Brasil, né, que é a OCB, a sua estrutura, a sua rede. Fizemos um paralelo, né, da representatividade do sistema cooperativista em termos globais, tá? E fechamos aí com a questão de entender que o cooperativismo ele evoluiu muito desde o século XVIII, século XIX, né? Tempo do Owen e do Fourier, mas que ele ainda, né, em termos globais, ele ainda tem uma representatividade muito baixa, se comparado, evidentemente, com as grandes corporações capitalistas do mundo. Ok? Alguma pergunta? Não, professor. Então, interrompi aqui.